todos, estamos começando essa live que eu divulguei de última hora, né? Mas espero que entrem algumas pessoas. Ela ficará gravada, porque é uma live especial sobre um curso que eu devo lançar nos próximos dias de memorização. Olha, já tem gente aí entrando, né? Graças a Deus. Olha aí, o pessoal está chegando. Sejam todos muito bem-vindos a esta live. Ela está sendo transmitida pelo meu Facebook também, pelo Instagram, Facebook, e também pelo Face do Art Media, né, do amigo Hélio Mendes, certo? Estou transmitindo aqui diretamente dos estúdios de Hélio Mendes. E hoje nós vamos conversar sobre esse curso que eu pretendo lançar aqui na nossa cidade. Claro, nesse primeiro momento nós vamos lançar esse curso que vai atingir o pessoal de Tavares e região vizinha. Quem quiser vir participar vai ser aberto, né? Tá certo? No segundo momento, eu vou disponibilizar esse curso com algumas outras palestras que não serão dadas nesse, de modo colocado na internet, não é? Para que as pessoas possam acessar através da internet, tá certo? Então, o que é esse curso? Como é que ele vai funcionar? Nós vamos conversar aqui sobre isso. Gostaria de fazer uma conversa bem leve, mas ao mesmo tempo explicando como é que nós vamos fazer. Estou acolhendo as pessoas que estão chegando, desculpe um atraso, começamos um pouco depois, mas já temos 24 pessoas aqui ao vivo, 26, está chegando muita gente. Obrigado ao pessoal saudando. Muito bem, sejam muito bem-vindos. Eu acredito que lá também no Face já deve ter muita gente entrando, né? Então, gente, a primeira coisa que eu queria dizer é por que fazer um curso desse, né, de memorização, um curso desse de metodologia de estudos? Primeiro porque eu percebo que essa é uma grande lacuna no estudo brasileiro. Eu vejo que quando eu fui para a Europa, quando eu fui estudar fora, então tudo nasceu ali, do Pio Brasileiro, quando eu fui estudar em Roma. Eu tirava normalmente no Brasil notas boas, 9, 10. E quando eu cheguei na Europa, eu vi que a minha metodologia aqui era frágil, era muito frágil. E ali na Europa eu me deparei com outro mundo, que exigia muito mais metodologia, muito mais concentração, exigia muito mais de mim, né? E foi ali que surgiu a necessidade de estudar metodologia de estudos. E eu comecei a pesquisar de maneira rápida, tentando fontes, acessar fontes. Comprei livros em inglês, francês, em várias línguas, porque na época eu já estava sabendo um pouco mais dessas línguas, e italiano, que era a língua do país onde eu morava, e comecei a pesquisar metodologia de estudos. Já tinha feito 2 cursos sobre isso, né? Mas ainda não eram suficientes para aquilo que eu precisava. Porque eu vi que alguns colegas ali do curso, eles tinham mais facilidade, eles chegavam mais rápido aos objetivos. E sem a metodologia, de fato, você sofre. Todas as coisas que nós vamos fazer na vida, quando você tem uma metodologia para fazer, você vai mais rápido. Quando você não tem metodologia, você vai mais devagar. Então eu comecei a pesquisar, a ler, e o que eu vou passar nesse curso para as pessoas? Eu vou passar o trabalho que eu fiz nesses 3 anos, estudando metodologia de estudos, e fiquei com tudo isso, muito material guardado, né? Muita coisa que eu pensei, elaborei, e vou colocar à disposição das pessoas. Eu acredito que isso vai fazer muito bem às pessoas. Eu imagino que gente que normalmente é o último da turma poderá passar a ser o primeiro ou o segundo depois desse curso de metodologia. Muita gente que não consegue ler ou não consegue ter atenção num livro por muito tempo vai aprender também isso, que é muito importante, né? Eu passo, por exemplo, horas na minha sala lendo, e uma certa vez eu comprei um livro que era tão bom que eu passei a noite inteira lendo, né? Eu vi o dia amanhecer na sala, recebi o sol da manhã, mas terminei o bendito do livro, né? Mas para dizer que às vezes falta concentração, a pessoa não sabe se concentrar, tem dificuldade de se concentrar, e ela vai tirando notas baixas, ela vai desanimando, porque ela não consegue dar conta, não é? Eu tinha um colega que dizia, estudar às vezes me parece como plantar numa pedra, não nasce, eu não consigo dar frutos, né? E há muita gente pensando assim.
Às vezes a pessoa faz um concurso 1, 2, 3, 4, 5 vezes, é claro, se o concurso for difícil tem que fazer mais de uma vez, né? Esses dias eu estava conversando com um juiz, muito amigo, e ele disse: padre, as pessoas olham o meu sucesso, mas não olham e não sabem quantas vezes eu fiz esse concurso para poder passar. Ele me contava que tinha feito esse concurso mais de 20 vezes, né, para poder se tornar juiz federal, né? Então, gente, nesse curso eu pretendo apresentar a vocês técnicas de estudos que vão lhe ajudar bastante. Você que é universitário, esse curso é destinado aos universitários, professores, as pessoas que queiram progredir. Porque você, não sei se você já parou para pensar, mas o petróleo, o ouro desse século é o conhecimento. Quando eu estava em Roma, eu encontrei certa vez com um grande estudioso, um dos maiores teólogos do Brasil, um jesuíta, e ele me disse: padre Fábio, nesse século agora, o petróleo, o ouro, o que vai valer ouro é conhecimento. Quanto mais conhecimento você tiver, melhor. Não é só questão de diploma, porque você chega numa clínica e você encontra placas ali de 20, 30 médicos, mas você escolhe aquele que tem mais conhecimento, aquele que continua se atualizando, aquele que faz cursos com frequência, aquele que... Então, a questão não é só um diploma, é atualizar-se com frequência, né? É procurar ler bastante, é procurar viver com esta sede, né, de ler, de aprender, né? Isso é muito importante. E uma das coisas que me chama a atenção na Sagrada Escritura é que muitas pessoas que não tinham estudo não prosperaram. E outros que tinham um mínimo de conhecimento prosperaram muito. Sabedoria. Podem ver, por exemplo, a questão de Salomão, sabedoria de Salomão, ou a sabedoria de José do Egito, né? José do Egito foi levado como prisioneiro para o Egito, não tinha nada, foi trabalhar na casa de Potifar, e Potifar o colocou para trabalhar no serviço pesado, né? Fazendo tijolos. E num certo momento, as pessoas que estavam fazendo os cálculos não conseguiam concluir alguns cálculos. José pediu licença, saiu de onde estava, foi lá e disse: eu posso ajudar. Concluindo aqueles cálculos, Potifar disse: esse menino não pode ficar aqui, porque ele é muito inteligente, então ele não pode ficar no trabalho braçal, ele vai tomar conta de toda a minha casa. Tomar conta de uma casa de um homem rico no passado, que uma casa não era como uma casa é hoje, né? Estamos falando de uma vila, praticamente uma vila, porque um homem rico tinha aos seus cuidados, vamos dizer, 100 escravos, 200 escravos, e ali tinha que controlar a comida, tudo, controlar todas as coisas que eram necessárias para o andamento da casa, animais, tudo, né? E José foi administrar a casa de Potifar, e José não teria conseguido se não tivesse estudos. Depois, mais adiante, José tornou-se o primeiro ministro, quer dizer, o homem mais importante do Egito depois do faraó, por conta dos estudos. Ele sabia o mínimo, básico, né, digamos assim, e era ousado. Então é importante olhar para a Sagrada Escritura e ver estes exemplos, né? O filósofo Francis Bacon dizia que saber é poder. E nesse século será de fato assim. Quem souber terá o controle das coisas. Quanto mais se souber, será melhor. Veja que quando começa uma guerra, a primeira coisa que se verifica logo são os meios de comunicação. O que é que as pessoas podem saber ou não podem saber, né? O que é que elas podem conhecer, o que é que elas não podem conhecer. Então é muito importante focar nisso, saber que nós precisamos estudar, precisamos valorizar o estudo. E você pode dizer: não, padre, mas tem gente que nunca estudou e tem muita condição, é rico, é milionário, mas se tivesse estudado, teria 2 ou 3 vezes mais do que tem, certo? E você pode pensar também e ver o seguinte, que no passado, os grandes fazendeiros que eram ricos, né, que não tinham tido acesso ao estudo, mas eles colocavam os filhos para estudar. Estudar onde? Em Recife, João Pessoa, São Paulo. Outro dia eu estava no aeroporto na Alemanha, encontrei um jovem falando português, e meu Deus, esse menino é do Brasil. Eu me aproximei, um rapazinho, e eu disse: menino, você mora aqui? Ele disse: sim, eu moro aqui. Meu pai me botou para estudar aqui. Na Alemanha, né?
é uma língua brava, difícil, né, de aprender o alemão. Ele disse: meu pai me colocou para estudar aqui. Aí eu perguntei: quem é teu pai? Ele disse: meu pai é um deputado federal. E falou o nome do deputado e tal. E disse: ele me colocou para estudar aqui. E muitas pessoas que têm condição colocam os filhos para estudar, né? Então, quem tem condição aqui, por exemplo, em Tavares, coloca os filhos para estudar em Patos, depois de Patos, Campinas, João Pessoa. E se a pessoa tem mais condição, ela vai mais longe, coloca para estudar em São Paulo. E se tiver muita condição, ela coloca para fazer um intercâmbio na Europa, um intercâmbio nos Estados Unidos, um intercâmbio em qualquer outro país, onde ela possa aprimorar uma língua, porque outra coisa importante é saber mais de uma língua. Um bom profissional, nos tempos de hoje, ele tem que saber mais de uma língua. Dominar a nossa já é difícil, tá certo? Você vai dizer: para dominar a nossa já é difícil. Tá certo, é difícil. Mas nós precisamos, além de dominar a nossa própria língua, saber uma outra, ou quem sabe 2 ou 3 a mais. Você terá mais chance no mercado de trabalho. O mercado de trabalho está cada vez mais exigente, né? Então, saber é poder. Saber é poder. E essa máxima dada por Francis Bacon, ela é muito atual. O que eu vou tratar nesse curso? Eu vou mostrar a vocês alguns princípios importantes e metodologias usadas por grandes mestres, como Santo Agostinho, São Jerônimo, São Tomás de Aquino, grandes mestres mesmo, né? E depois também das pesquisas que eu fiz, né, em livros que eu comprei em várias línguas, eu vou apresentar a vocês nesse curso metodologias novas, né? Vou apresentar a vocês algumas coisas. O primeiro ponto, o primeiro dia de encontro, nós vamos falar sobre gestão do tempo, que é importantíssimo. Um aluno que quer estudar bem, ele tem que saber gerir o tempo. Se ele não souber organizar o seu tempo, não consegue estudar bem. Fazer um calendário de estudos, tudo direitinho, nós vamos ensinar como fazer. Então não é um curso teórico, é um curso prático. Eu vou falar sempre alguma coisa e mostrar sempre o material, entregar sempre o material para que você possa responder e possa ir vendo como funciona o nosso curso. Não é um curso teórico, é um curso teórico prático, né? Nós vamos entregando sempre material, por isso nós vamos ter 2 semanas. O curso será realizado em 2 semanas, quarta, quinta e sexta-feira. Primeira semana de fevereiro e a segunda semana de fevereiro. É um curso que pode mudar a sua vida, porque você pode se colocar de maneira diferente no mercado de trabalho. Por exemplo, você quer fazer um concurso, você vai ter mais chances. Eu lembro que uma vez eu precisava decorar um bocado de coisa para uma prova na Itália, uma prova oral, né? E eu peguei um desses métodos aqui, desses muitos que eu vou ensinar, um método americano, e eu me tranquei numa sala. E depois de alguns minutos eu estava com algumas páginas inteiras decoradas. Eu fui para a prova e tirei um 10. Então isso pode acontecer, não é? Depois que você aprender a metodologia, você vai ver que ela não faz milagres, não é? Você vai ver que muita coisa vai mudar na sua vida. Você vai ver que muita coisa vai mudar para melhor. Você vai se tornar mais capaz, vai se sentir mais seguro para fazer provas, para fazer os seus trabalhos. Você vai se sentir muito mais seguro. Então é muito importante participar desse curso com esse desejo. Por isso que, assim, pessoas que não tenham vontade de aprender, não tenham coração aberto para aprender, não deve participar do curso. É para quem quer aprender, quem quer crescer. Eu lembro que eu estava fazendo um curso uma vez no Instituto Internacional de Línguas Clássicas, chamado Vivarium Novum, e ali eu fui aprender o latim por imersão, porque as línguas modernas se aprende mais por imersão. Você chega no lugar que se fala e ali você faz o curso e vai falando, né? E o latim era uma língua muito difícil, é uma língua muito difícil. É tanto que o curso Assimil de latim começa com essa frase: língua latina difficile est, né? Quer dizer, é uma língua difícil. E eu fui fazer esse curso e quando cheguei lá, tinha um rapaz, um padre que era da África, né? E aí o professor disse: olha, você assume que não sabe e você começa a trabalhar com humildade aqui, ou você vai ter que sair do curso, porque você não sabe, não admite que não sabe, tenta mostrar que sabe sem saber. E aí os italianos são muito diretos, né? Eles só você muda a sua postura no curso ou você vai ter que sair. Então é um curso que exige boa vontade de quem quiser aprender realmente essas metodologias, né?
tem métodos que eu peguei na Itália, métodos dos Estados Unidos, alguns métodos também que eu peguei da França, de uma revista francesa. Então tem muita coisa boa para ser apresentada nesses dias. E eu garanto que aqueles que se esforçarem e de boa vontade, né, entrarem nesse caminho, nesse percurso, eles terão muito sucesso, vão aprender muitas coisas boas, não é? Então não se trata de um curso como se fosse um labirinto de teorias complexas e difíceis, mas um curso com muitos exercícios práticos. Esse é um curso com muitos exercícios práticos. O que esse curso pretende? Ele pretende melhorar, através dessas técnicas, todo o seu aprendizado. Otimizar o seu tempo. Por exemplo, você estuda 4, 6 horas por dia, 8 horas. Você está estudando para um concurso, está estudando 8 horas por dia ou 10 horas por dia. Então, com menos tempo você vai conseguir fazer mais. Isso eu lhe garanto. Com menos tempo você vai conseguir fazer mais. Você é aquela pessoa que não consegue ler, você não consegue se concentrar. Depois desse curso você vai conseguir se concentrar, porque eu vou dar 2 técnicas muito interessantes para você se concentrar. Aliás, mais de 2, não é? 2 fundamentais, né, que eu vou entregar para vocês, né? Mas tem muito mais técnica para se concentrar, porque é uma das grandes dificuldades. A pessoa está estudando, aí de repente toda hora quer sair, vai tomar água, vai comer uma fruta, vai fazer uma coisa, vai fazer outra, não consegue se concentrar. Então é uma das coisas que a gente tem que aprender a fazer, é se concentrar. Tem alguns métodos muito interessantes que eu vou passar para vocês nesse curso. E não é um curso que você vai conseguir aplicá-lo da noite para o dia. Você diz, eu vou fazer o concurso aqui em Tavares em abril, padre. Dá para eu aplicar essas técnicas? Você vai sair melhor, com certeza, do que aquele que não tiver essas técnicas. Isso é certeza, não é? Quem não tem técnica, não é? Tudo que você vai fazer na vida, ou você tem técnica para chegar mais rápido àquilo que você quer, ou você não vai chegar. Então, quem tiver as técnicas, é claro que vai sair melhor em provas, vai sair melhor em tudo que você for fazer. Você vai conseguir decorar muita coisa, você vai conseguir ter uma mente que vê as coisas, basta ver uma vez, você já vai guardar aquilo, né? Todas as minhas pregações, vou dar um exemplo para vocês, todas as minhas pregações, elas são escritas e ficam no meu bolso. Normalmente eu não leio, mas elas ficam no meu bolso. E quando eu escrevo, que termino de escrever, eu olho 2 ou 3 ou 4 páginas, depende da pregação, e coloco tudo aquilo como se fosse fotos, como se fosse tirando um print, né, de cada uma daquelas folhas. E aquilo fica no meu cérebro muito bem arquivado, todo o esquema, ponto 1, 2, 3, 4, tudo bem organizado, que o cérebro também ele não respeita desorganização. Se você não for bem organizado, se você não organizar o seu conteúdo, o cérebro não respeita a desorganização. Você tem que ser bem organizado. E nós vamos ensinar as pessoas a fazer uma espécie de arquivo, de gavetas, onde você pode colocar os conhecimentos, né? Então, essa é uma das coisas que eu vou ensinar. São métodos que eu aprendi no seminário, métodos que eu aprendi com os jesuítas, porque vocês sabem que os jesuítas são, de longe, a congregação que mais estuda, não é? Então nós temos jesuítas que fizeram grandes coisas pelo mundo. Inclusive este tipo de pesquisa do Google, ele foi inspirado num jesuíta que morreu faz aí uns 6 anos, morreu com 90 e tantos anos. E ele foi quem criou esse método de pesquisa do Google. Pouca gente sabe, né? Então, mas os jesuítas estão por trás de muita coisa que a gente desfruta hoje em dia, de muitos conhecimentos. Há jesuítas em vários campos do conhecimento, médicos, cientistas. E eu tive a graça de conviver 4 anos com os jesuítas, né? Quando eu fui morar em Roma, eles eram os responsáveis pela casa. Eu tomei como uma espécie de padrinho e mentor da vida intelectual o padre, chamava-se Padre Pastor, que era um espanhol. E ele, todos os dias eu sentava com ele um pouco e ele me ensinou muitas coisas. Era doutor em várias coisas, professor da Gregoriana. Então o Padre Pastor me ensinou muita coisa sobre a vida de estudos, não é? Num momento do curso, eu vou falar com vocês sobre 11 passos importantes para quem quer aprender uma língua estrangeira.
11 passos importantes. Eu usei esses 11 passos e consegui bons resultados. Porque enquanto eu estudava grego e latim, naquela época do curso em Roma, eu tinha que traduzir do grego e do latim para o italiano e não para o português. Então veja que não era uma coisa muito fácil. Era um triângulo de 3 línguas, não é? De 3 línguas complicadas. O italiano não tão complicado, mas o grego e o latim sim. O grego, até os caracteres são todos diferentes. Você pode pegar uma letra que tem um espírito, um acento e um chamado iota sotoscrito. Você pode pegar uma única letra que tem 3 sinais, 2 sinais, quer dizer. Então daí você vê a complexidade do estudo. E aí o Padre Pastor me ensinou muita coisa e eu resumi aquilo que ele me ensinou em 11 passos para aprender qualquer língua estrangeira, né? Eu não posso dizer e nem digo, né, eu sei tantas línguas, estas ou aquelas. Eu sei algumas línguas, né? E uma língua a gente pode dizer que sabe quando a gente consegue fazer a curva completa da língua, não é? Que seria conseguir ler a outra língua corretamente, compreender quando o outro fala, escrever e falar. É a curva completa da língua. Se você só sabe uma dessas coisas ou duas, você não sabe a língua ainda, né? Não fez a curva completa. Então, assim, eu aprendi algumas línguas. O latim, por exemplo, tornou-se minha terceira língua, porque a segunda é o italiano. A terceira tornou-se o latim, porque eu fiz a imersão na Academia Internacional de Letras Clássicas e depois me tornei até colaborador daquela academia, não é? E com frequência visitar, e depois usei o método, né? Sou professor de latim, sou professor de grego, são 2 línguas que não são fáceis, e sou professor de antiguidades cristãs, né? E isso me deixa muito tranquilo, porque a vida inteira eu ensinei em algumas universidades, ensinei em seminários, e tudo isso me deixa muito tranquilo para falar sobre essa questão da metodologia, porque eu vejo que muitos alunos estudam sem metodologia nenhuma. Estudar sem metodologia, gente, é como você ir para uma guerra sem arma. Os romanos ganhavam muitas guerras porque os bárbaros vinham invadir os territórios romanos e não tinham sequer um calçado próprio para a guerra. Então os romanos espalhavam alguns pedaços de ferro no campo de guerra, e quando eles vinham já cortavam os pés e voltavam. Quer dizer, então se você vai para um campo de batalha sem o método que lhe é necessário, que pode lhe ajudar, se você vai para um campo de batalha sem as armas necessárias, você vai perder a batalha. Você está estudando muito para uma prova, mas não adianta só você estudar muito. Eu estou aqui trancado, não estou vendo ninguém, as pessoas, não estou frequentando lugar nenhum, estou só aqui trancado estudando. Mas se você não tiver método, você pode tirar uma nota baixa, não passar e ficar frustrado mais uma vez. Se você tiver métodos, não, aí você poderá ter uma nota melhor e passar, né? Agora, dou um passo no passado para dizer uma coisa interessante. Que essa questão do estudo é uma questão valorizada desde sempre. Vejam que os antigos filósofos gregos falavam muito sobre o valor do saber, do conhecimento, da filosofia, não é? E depois, na antiguidade, nos primeiros séculos em Roma, o homem ideal era o homem que sabia muitas coisas e tinha boa capacidade de comunicação. Então, o ideal do homem romano era ser, vou dizer em latim, vir, homem, doctissimus ac eloquentissimus, quer dizer, devia ser um homem que soubesse muito e soubesse comunicar o muito que sabia. Agostinho, por exemplo, Agostinho era um homem que era apaixonado pelo conhecimento, de família pobre, ele queria estudar, e ele disse: mamãe, eu gostaria muito de estudar retórica, que era a arte das artes, então ele queria estudar. E naquela época tinha os mestres de estudo, e ele disse: mamãe, eu quero estudar com Macróbio. Macróbio era famoso, e ele foi, a mãe disse: eu não tenho nunca dinheiro para pagar para você estudar com Macróbio, meu filho. Macróbio é famoso, famosíssimo. Ele disse: mas eu quero estudar com ele. Então o padrinho de Agostinho era um homem que tinha posses, ela conseguiu com o padrinho de Agostinho uma ajuda
para que ele começasse. Aí ele foi falar com o Macróbio e ele disse: eu queria ser seu aluno, queria aprender retórica com o senhor. O Macróbio disse: olha, eu já tenho muito aluno, não tem interesse nenhum em lhe ensinar. E Agostinho saiu triste, mas se insistiu, voltou de novo: não, eu tenho como pagar o senhor, e tenho como... mas eu não tenho interesse de lhe ensinar. E aí ele começou, aí ele fez uma espécie de teste com Agostinho, fez uns 2 testes, aí depois disse: não, eu vou lhe acolher porque você é muito inteligente e você só vai somar no meu time. Eu tenho um time de bons alunos e você no meu time só vai somar. E aí acolheu Agostinho, e Agostinho tornou-se não só o melhor orador de Roma naqueles anos, mas também o melhor advogado de Roma naqueles anos. Agostinho era um grande advogado. Quando Agostinho pegava uma causa, todo mundo sabia que ele ganhava. Então, vejam que a educação muda a vida das pessoas, né? A educação muda a vida das pessoas. Você tem, às vezes, uma pessoa que vem de uma origem muito pobre, mas, de repente, ela consegue crescer, ascender na vida. Por quê? Porque ela deu valor aos estudos, ela começou a estudar, ela valorizou isso, e ela dedicou-se. E ali ela foi dedicando tempo e tal, e foi crescendo nos estudos. Então, nós temos histórias muito interessantes de homens esforçados no passado. Por exemplo, São Jerônimo. O Papa Damaso o chamou e disse: Jerônimo, vou lhe pedir uma coisa. Traduza a Bíblia das línguas antigas para o latim. E Jerônimo não sabia hebraico nem aramaico. E Jerônimo disse: eu vou ter que aprender 2 línguas ainda. Eu sei grego, eu sei latim, mas não sei essas 2 línguas. Demorou 18 anos para Jerônimo aprender as línguas e traduzir a Bíblia. Depois de 18 anos ele trouxe o material e entregou ao Papa. Disse: agora está pronto. Já não era mais aquele Papa, já tinha morrido, já era um outro, né? Então ele trouxe o material e entregou. Então veja que nós vamos aprofundar, vamos entrar a fundo na metodologia desses homens. Como é que Santo Agostinho estudava? Como é que Agostinho conseguia, por exemplo, ditar 3, 4 obras ao mesmo tempo? Ele pegava 3 secretárias e conseguia ditar 3 obras ao mesmo tempo. Ditava uma frase aqui sobre tal obra para essa secretária escrever, ditava outra frase para outra ali, ditava outra, 3 obras ao mesmo tempo. Como é que ele conseguia fazer isso? Agostinho escreveu mais de 200 obras em pouco tempo, pouquíssimo tempo. Então nós estamos falando de pessoas que se dedicaram muito ao estudo e que tinham método. Se não tiver método, não adianta. Não adianta. É como você querer cortar uma carne com uma faca que não está asfiada. Você vai tentar e no final você não consegue. Então eu gostaria muito de receber para esse curso jovens entusiasmados que digam: eu quero ser alguém na vida, eu quero estudar, padre. Vamos lá, vamos aprender métodos, vamos treinar os métodos. Não pode, o curso não vai ser numa semana intensiva. Por quê? Porque como eu vou dar muitos métodos, eu quero que você treine durante uma semana e na outra semana você me trará dúvidas. Me trará dúvidas para que a gente possa tirar as dúvidas e possa aprofundar. Existem alguns métodos que vão exigir bastante concentração e treinamento diário. Então eu vou lhe entregar coisas, eu vou lhe entregar um tesouro que eu recolhi durante muitos anos de estudo. Um tesouro que eu recebi, como disse, dos padres jesuítas e por onde eu passei, de muitos livros, muitas obras que eu fiz. Não vou fazer esse curso gratuitamente, porque também eu tive custos para elaborá-lo. Eu comprei quase 40 livros, né, em várias línguas, francês, inglês, italiano, português. Então eu comprei muitos livros e eu não vou repassar isso, até porque também, se a gente faz gratuitamente, às vezes as pessoas não valorizam. Mas não vai ser uma coisa absurda, é um valor que qualquer pessoa poderá pagar, certo? Depois esse curso vai ser disponibilizado online, porque aí quem quiser comprar ele online para assistir mais de uma vez as palestras, poderá fazê-lo e poderá ficar consultando com frequência esse curso. Eu tô aqui sem olhar o relógio, vou pedir aos meus colaboradores que me digam mais ou menos como é que nós estamos em termos de horário, né? 30 minutos, né? Obrigado. Pois bem, gente, então nós vamos apresentar esse curso em 2 semanas, certo? Eu preparei um conjunto de coisas para apresentar, então tem muitos gráficos, tem mapas, tem coisas que eu vou entregar nesse curso, coisas que você nunca nem ouviu falar, mas que são usadas nas grandes universidades do mundo inteiro,
por alunos de grandes universidades. Você vai ter acesso e você vai melhorar muito o seu estudo, tá certo? Isso vai lhe ajudar bastante. Vou falar um pouco sobre gestão de tempo logo no primeiro dia. Vou usar um pouco das ferramentas do mundo coaching. Vou usar algumas ferramentas da chamada programação neurolinguística, também é muito importante. E daí vamos partir para vários métodos de estudo, tá certo? Vamos partir para vários métodos que lhe ajudem a ter foco, que lhe ajudem a se organizar melhor e, por fim, lhe ajudem a ter sucesso naquilo que você vai empreender, tá certo? Essa é a primeira live. Nós vamos ter outras lives também para falar sobre esse curso. Eu não vou abrir as inscrições hoje. Essa live é apenas para chamar a atenção das pessoas que esse curso vai acontecer, para que as pessoas saibam que ele vai acontecer. Será aqui na cidade, Tavares, e nós receberemos pessoas das cidades vizinhas que queiram vir, Juru, Água Branca, Princesa Isabel, né? Pessoas que queiram vir. Depois eu vou dar esse curso presencial também, certamente em Patos, né? Campina, mas vou colocá-lo à disposição também pela internet, certo? E aí nós vamos partir destas questões de gestão de tempo e de organização, e depois vamos dar várias dicas de como você pode melhorar muito o seu aprendizado e tornar-se uma pessoa capaz, tornar-se uma pessoa, como eu dizia ainda agora há pouco, docta, quer dizer, uma pessoa que tem muito conhecimento e uma pessoa capaz de expressar o seu conhecimento. Não sei se temos algumas perguntas já, de alguém que mandou pergunta. Eu sei que tem muita gente entrando aqui. Que maravilha, Padre Fábio, essa iniciativa. Qual o público do curso? A partir de que idade? Bom, uma boa pergunta. Eu não preparei esse curso, por exemplo, para crianças. Não é um curso para crianças. Tanto a linguagem quanto os gráficos, os mapas que eu vou usar são para pessoas que estejam cursando ali do 5º, 6º ano por diante, né? Estejam no 2º grau, estejam na faculdade fazendo um curso superior, que queiram progredir no seu estudo, para professores que queiram progredir na sua capacidade de aprender mais, não é? Você, por exemplo, você lê um livro por mês, você vai conseguir ler 2, 3, certo? Depois desse curso. Você é professor, você tem dificuldade e você não consegue reter o que você lê, você vai sair desse curso. Se você fizer os exercícios, e o bom é que eu vou dar tudo isso, né? Eu tenho aqui já muita coisa, muitos mapas preparados aqui. O bom é que eu vou dar tudo isso, não é? Durante o curso. Cada noite eu vou entregar vários exercícios, alguns vocês vão fazer na hora, porque é preciso que seja feito na hora, que eu tire as dúvidas na hora, e outros vocês vão levar para fazer em casa. Então tem muito material preparado já, sabe? Está sendo preparado o material. Depois esse curso vai tornar-se também um livro, porque através desse livro eu poderia atingir muito mais gente, né? Posso colocá-lo, por exemplo, na Amazon, e vai vender para o Brasil inteiro, para que outras pessoas possam ter acesso, né? Mas eu vou começar daqui, vou partir daqui como uma colaboração para o crescimento intelectual dessa cidade. Aqui nós já temos muitos doutores, advogados, pessoas, filhos da terra que se formaram fora, que estudaram fora, mas eu gostaria de ajudar as pessoas a alcançarem objetivos maiores, a ter mais gente aqui formada e preparada, né? Então, aquelas pessoas que têm interesse de aprender essas metodologias, que têm interesse de aprender outras línguas, então você poderá se matricular. A partir de segunda-feira nós vamos abrir as matrículas, certo? As matrículas serão abertas segunda-feira e nós vamos fazer da seguinte maneira. Está chegando aqui uma pergunta, né? Pergunta: o curso será online? O curso será presencial nessa fase, por quê? Porque eu quero dar a oportunidade de que você possa me fazer perguntas, certo? Porém, o curso vai ser todo gravado, as minhas palestras, porque depois ele vai ser entregue online, no formato online. E aí, com as pessoas que forem fazer online depois, se não puderem fazer nessa data,
Elas farão online e uma vez por semana eu terei um encontro como esse, só que com uma senha restrita para tirar dúvidas das pessoas, certo? E aí porque nós vamos progredir, não vamos só falar em memorização, não vamos só falar em leitura, mas nós vamos falar também em inteligência emocional, que é uma coisa muito importante, que é outra lacuna grande do estudo no Brasil, a questão da inteligência emocional. Augusto Cury tem tomado uma iniciativa muito interessante, ele tomou iniciativa, não é? E eu não sei como é que está o trabalho dele, mas eu sei que ele começou um trabalho interessante em algumas escolas sobre inteligência emocional. E às vezes a pessoa sabe muita coisa, mas chega na hora da prova, fica gelado, não consegue fazer a prova, sai da sala chorando. Muito importante essa questão da inteligência emocional, do autocontrole, do autodomínio. E eu tenho uma técnica muito interessante usada pelos americanos antes de fazer prova, na semana de prova, certo? Temos também algumas dicas de suplementos que são próprios para a memória. Quando eu estudava em Roma, eu fui num lugar chamado herboristeria, que é aquele lugar que vende ervas e coisas assim, né? E eu perguntei à senhora que estava lá, que era uma doutora nessa área, o que a senhora tem aí para memória? Ela disse, aqui na Itália todo aluno usa esse suplemento aqui, tal. E eu notei que ele chegou no Brasil já, há pouco tempo, mas chegou, acho que faz um ano mais ou menos, chegou no Brasil, mas tem. Então eu vou mostrar o que eu usava ali também como suplemento para a memória, né? O que eu usava que me ajudava, né? E indicar um caminho bem que contempla muitas coisas para que você atinja o seu objetivo. Essa live vai ficar gravada, padre? Vai ficar gravada. Vou deixar ela gravada aqui no Instagram e vou deixar ela gravada no Face também, tá certo? Na verdade, gente, eu estou começando uma plataforma de cursos, de estudos, não é? Depois eu vou fazer, vou apresentar um curso de latim. Agora, esse não vai ser, como se diz, presencial, esse vai ser online. Porém, com encontros semanais para tirar dúvidas, não é? Mas é interessante quem queira aprender latim, não é? Uma vez eu fui dei um presente à minha sobrinha, que trabalha no fórum, né? Eu dei para ela um pequeno dicionário com frases do direito em latim. Eu digo, olha, você vai colocar nos processos, né? E ela disse, tio, não se usa mais tanto, mas é bom a gente saber, né? E é bom você aprender o latim. Depois vou também preparar um curso de italiano, porque é uma língua muito usada no direito. Ela mesma agora está precisando aprender italiano. Eu vou entregar para ela um material, mas o ideal é que ela participe desse curso que eu vou depois montar. Então, além de toda a luta da paróquia, eu vou reservar o dia da minha folga para gravar esses cursos. É minha folga, então eu posso usar a minha folga como eu bem quiser. Eu vou usar essa folga que era usada antigamente para dar aula, dava aula em Campina, né, no seminário, dava aula em Patos, dava aula também em outros lugares, mas agora eu vou usar essa minha folga para preparar esses cursos que vão sair em breve, não é? Pelo menos de italiano, de latim, e esse que vai ser logo agora em fevereiro, né? Depois então virão os outros, e tem um curso já gravado, preparado de espiritualidade patrística. São 54 aulas, eu já gravei 22, se não me engano, né? Então, em breve vai sair esse curso também de espiritualidade patrística para quem quiser mergulhar nas antiguidades cristãs e tal, que é uma das áreas que eu me preparei na Europa, tá certo? Uma pergunta, padre, vai ter algum limite de vagas? Nós estamos pleiteando um certo auditório aqui, eu acho que cabe 100, 150 pessoas. Pronto, então são essas pessoas que vão fazer o curso, né? Tá certo? Mais ou menos entre 100 e 100 e poucas pessoas, no máximo 150, o que cabe naquele auditório. O auditório que nós vamos usar. Então, esse é o limite de vagas. Infelizmente, tem um limite, né? Tudo na Terra é limitado. Então, as vagas também serão limitadas por conta do ambiente e também por conta do favorecimento do aprendizado. Porque se nós colocarmos muita gente numa sala, pode ser que a comunicação não fique tão boa.
Então eu vou usar data show, vou usar vários recursos, né, para que você possa participar da melhor maneira possível, e até porque o curso vai ficar gravado também, então eu tenho que usar as melhores ferramentas, não é? Então vai ser um curso muito, muito interessante, muito legal, e eu acho que é um grande presente que uma mãe pode dar para um filho, é pagar esse curso, porque vai ficar para a vida toda, não é? É um grande presente que um avô pode dar para um neto, que um tio pode dar para um sobrinho, é participar desse curso, porque é algo que vai ficar para toda a vida. Quer dizer, o ganho de conhecimento vai ser muito grande. Aquela pessoa que era acanhada para ler, ela vai começar a ter gosto pela leitura, porque ela vai compreender. Eu lembro na época do seminário que nós tínhamos a missão de ler um livro por mês e fazer um resumo. Agora, um livrinho de nada, meu Deus, mas como eu não tinha costume de ler, eu achava aquilo a coisa mais difícil do mundo. Então hoje eu pego livros e livros, né, de autores e vários autores. Eu leio sobretudo na área de humanas, né? Eu leio muita psicologia de Jean-Yves Leloup, de Walter Rizzo e de outros doutores e PhD de psicologia, que ensinam muitas coisas interessantes sobre a vida, para orientar o meu povo, né? Mas eu continuo lendo também nessas outras áreas, e por conta de que eu conheço outras línguas, eu posso pesquisar em vários sites de várias línguas. Isso me facilita muito a vida, não é? Pois bem, gente, então nós estamos já chegando ao final da live. Vamos amarrar algumas coisas que são importantes a gente amarrar. Primeiro, o valor do curso eu não vou divulgar agora, certo? Ela diz: meu sobrinho tem 15 anos, alguém pergunta que ele pode participar. Que série ele está fazendo? Será que ele vai conseguir acompanhar? Se ele é um menino esperto, tem boa cabeça, que tem boa vontade de fazer o curso, ele vai acompanhar sim. E tendo o material que eu vou entregar, ele vai acompanhar sim. E como é um material de treino, ele vai treinar em casa. E a idade boa é essa, quando é novo, né, para treinar o cérebro. Porque quando à medida que o tempo vai passando, você vai diminuindo as condições, né? Então, 15 anos é uma idade boa, pode vir participar. Qual será o valor do curso? Pode ser divulgado agora? Não se pode falar em valores aqui. Eu não devo falar em valores aqui agora, mas eu irei falar em breve. Vou fazer um outro vídeo só falando sobre valores do curso. Eu já digo que será um valor praticamente simbólico para o tanto de conhecimento que as pessoas vão receber. Porque o que eu vou divulgar é um trabalho de 3 anos de pesquisa meu. Recursos que eu peguei de vários idiomas, então é coisa muito boa, que eu diria que para precificar para o lugar aqui, como é um lugar, né, onde os recursos são limitados, tal, eu vou precificar de um modo que qualquer pessoa possa participar, né? Depois, quando esse curso for tornar-se online, como vai ser um curso que vai ser aberto então para outras pessoas de outros estados, de outras regiões, eu tenho seguidores até fora do país, então aí o preço vai aumentar um pouco, porque aí nós vamos ter um outro público, mas o preço desse momento agora será um preço bem acessível para que todo mundo possa participar, porque também eu vou aproveitar para gravar essas aulas, não é? Tá certo? Quantas horas aulas o curso terá? O curso terá 20 horas aulas, certo? São 20 horas aulas de curso. São 2 semanas, quarta, quinta e sexta, certo? São 20 horas aulas, cada aula de 45 minutos, né? Então nós vamos aí ter aulas quarta, quinta e sexta da primeira semana de fevereiro, e na segunda semana de fevereiro, quarta, quinta e sexta, de 6h30 às 9h30 da noite, certo? Com pequenos intervalos. Depois de cada aula, um pequeno intervalo, 5 minutos, um exercício, uma coisa que eu vou passando sempre para o pessoal ir fazendo, né? Já para ir tomando consciência e já ir também exercitando essas coisas, né? Tá certo? Então, gente, nós vamos começar as inscrições segunda-feira. Daqui para lá eu não vou abrir hoje as inscrições, por quê? Porque final de semana agora, às vezes a pessoa não tem um dinheiro em casa, vai ter que tirar no banco, o banco não funciona, uma coisa ou outra, não é? Então nós vamos abrir as inscrições segunda-feira só, tá certo?
Eu vou deixar um número de Pix para que as pessoas possam fazer o Pix. A inscrição será online, tá certo? Se alguém não tiver condição de fazer online, então pode vir aqui procurar a gente, que a gente está aqui, né? Você pode fazer com o Miguel Thiago, tá certo? Ou com Suzileide aqui, tá bom? Pode vir aqui e fazer. Se você não tiver como fazer ou não souber fazer, dá os passos que são necessários do modo online. Se você quiser vir fazer a inscrição com a ficha e pagar, você faz como quiser, tá certo? Mas eu vou disponibilizar um link para que qualquer pessoa possa fazer a inscrição. Nós vamos ter aí 100 e poucas vagas. Então eu digo a você que é mãe de família, pai de família, você quer dar um presente a um sobrinho, a um neto, a um filho, esse é um grande presente. É melhor do que dar uma calça jeans ou uma camisa agora no começo. Eu vou dar um presente que vai servir para toda a sua vida. O resto da sua vida você vai lembrar desse curso, tá certo? E se você não puder fazer agora, na versão online não vai ficar tão cara não. Você se inscreve e faz na versão online, tá certo? Então eu me sinto muito tranquilo, muito seguro para fazer essa experiência. Era um sonho, eu tinha falado já atrasado que eu queria fazer, e algumas pessoas me cobravam, e aquele curso que o senhor prometia, não vai sair? Não, agora vai sair, agora chegou a vez, né? São 3 anos de pesquisa, aliás, mais do que 3 anos, são quase 4 anos de pesquisa que eu vou colocar à disposição das pessoas. Vou tentar enxugar esses métodos, né, da melhor maneira possível, mas eu lhe digo, você vai aprender datas com facilidade, lugares, nomes de pessoas, geografia também, você vai aprender a ter uma visão muito mais exata do mundo, da geografia de um modo geral, né? Você vai melhorar muito o seu aprendizado, isso eu lhe garanto. Então, segunda-feira, daqui para lá eu vou publicando, né, com a minha equipe, tem Hélio Mendes aqui da equipe, não é? Também a gente vai publicar no meu Instagram e no meu Facebook, tudo aquilo que é necessário para que você saiba, e colocar também o link para que as pessoas quiserem se inscrever, certo? E para as primeiras pessoas que se inscreverem, eu vou fazer uma promoção. As primeiras pessoas que se inscreverem, eu vou dar para elas, ou deixar para elas já reservada, esse livro que vai ser lançado sobre esse assunto, né? Ele vai para a gráfica nos próximos dias para ser feito. Então você vai fazer o curso, e as primeiras pessoas que fizerem a inscrição segunda-feira, elas vão ter já vai ficar guardado para elas digamos assim, o livro que vai ser impresso e que eu vou entregar autografado, tá certo? Quando o livro sair, logo que sair, nós vamos fazer um reencontro com essas pessoas, ou então eu envio para a casa de quem se inscrever primeiro, tá certo? As primeiras 50 pessoas vão receber o livro de presente, tá certo? É um bônus que eu estou dando para quem se inscrever primeiro, segunda-feira. Quem tiver interesse em se inscrever primeiro. As 50 primeiras pessoas eu vou guardar o nome delas, porque elas vão receber esse livro de presente. O livro tem algumas coisas, tudo que eu vou dar no curso vai ter no livro, mas o livro, é claro, terá também outras questões que eu vou colocar lá, muitos mapas e outras coisas, tá bom? Pois bem, gente, então vamos finalizar a nossa live. Eu acho que já estamos aí em 40 minutos, 50, né? 50 minutos de live. Essa live vai ficar gravada e você vai ter acesso. No meu programa de rádio amanhã eu vou falar um pouco sobre isso também, sobre esse curso, tá certo? Esclarecendo melhor para quem quiser fazer. E eu lhe digo, você não vai se arrepender. Você vai gostar muito desse curso. Você vai aprender muita coisa. E repito o que eu disse no começo, gente, o conhecimento nesse século será o ouro do século. Quem tiver conhecimento vai conseguir crescer, vai conseguir se estruturar, vai conseguir, entre aspas, dominar o ambiente onde você estiver. Se você tiver conhecimento, você vai longe. Veja que eu tinha vontade de fazer essa reforma na igreja, escutava o povo falar que queria fazer a reforma e tal, mas eu não me atrevi a fazer essa reforma antes de conversar com alguém que entendesse bem de engenharia e também de marketing. E eu fui procurar uma pessoa de Campinas, São Paulo,
para me assessorar em toda a preparação das campanhas que iriam ser feitas para poder fazermos essa reforma. Até hoje não nos faltou dinheiro, porque a assessoria foi ótima e o povo correspondeu e tal, né? Mas tudo partiu de uma assessoria. Então, gente, não tenham medo de investir em conhecimento. 2 vezes por ano eu vou às livrarias comprar livros e ali eu reservo um valor X, né, tiro do meu salário um valor X para comprar de livro. Minha biblioteca atualmente tinha quase 3.000 livros. Eu dei 700 naquela época à paróquia, né? Mas já consegui de novo comprar um bocado de livro, e tem uma biblioteca em PDF que eu comprei na Europa, são 2.500 livros, então ao todo eu tenho 5.000 livros na minha biblioteca, 5.000 livros e um pouquinho, né, na minha biblioteca. Então, para você ver, a gente precisa investir em conhecimento, não é dinheiro perdido e nem é tempo perdido, o tempo que você passa lendo um bom livro e procurando instrução, tá certo? Nesses próximos anos, eu lhe digo, quem não tiver conhecimento sobre as coisas, quem não lê, quem não se preparar, vai ficar fora do mercado de trabalho. Então, essa é uma grande colaboração, uma grande contribuição que eu quero dar ao povo de Tavares e de cidades vizinhas, e depois abrir para o restante do Brasil, para aqueles que desejarem de fato crescer. Então, você que é jovem, você é convidado a fazer essa experiência, fazer essa aventura, né? De 2 semanas, agora das suas férias, você vai tirar para aprender essa metodologia de estudos, tá bom? Obrigado a todos pela atenção, gente. Muito obrigado mesmo. Procurei responder algumas perguntas que vieram e vou colocar no meu Face e no meu Instagram as mensagens para que você saiba como fazer a inscrição segunda-feira. As primeiras 50 pessoas, não foi? Que eu falei, as primeiras 50 pessoas que fizerem vão ficar gravadas, é claro, lá no nossa plataforma, e essas 50 primeiras pessoas receberão depois esse livro. Assim que ele sair, receberão esse livro autografado por mim, para que você tenha essa lembrança guardada do curso, né? Outros poderão comprar depois, mas você vai receber autografado por mim de graça. Este curso é um bônus para as primeiras 50 pessoas que se inscreverem, tá bom? Boa noite a todos, gente. Obrigado mesmo pela paciência e pela boa vontade de estar comigo aqui. Muito obrigado ao Hélio Mendes, que está aqui dando a cobertura, Miguel Thiago está aqui também conosco, né? Obrigado a vocês dois por essa valiosa ajuda e participação, e vamos deixar tudo isso gravado, tá certo, Hélio? Então, um grande abraço, gente, muito obrigado, me despeço de vocês, desejando a todos uma boa noite, um bom final de semana. Deus abençoe a todos, um beijo no coração de cada um, tá bom? Agora vamos salvar aqui, Hélio, essa live, né? Vem cá, Miguel, me ajuda aqui a salvar. Só no YouTube, né? Então a gente vai, ou você grava aí também, né, Hélio?